ao nosso canal, seja bem-vindo ao primeiro vídeo de 2019. Bom, gente, eu sei que eu desapareci daqui do canal, mas foi por um excelentíssimo bom motivo. Aqui, eu acho que a maioria das pessoas que me acompanham aqui já sabem que eu sou professora. Inclusive, tem vídeos aqui no canal contando um pouquinho da minha rotina do ano passado como professora particular. Eu estava dando aula particular. E esse ano, finalmente, graças a Deus, eu fui chamada no concurso que eu havia feito no final de 2017. E passei para a prefeitura vizinha aqui da minha cidade, a prefeitura de Praia Grande. Então, por isso, o motivo do meu sumiço. Porque quem aí é concursado, já foi chamado em concurso, sabe, gente, que é uma loucura. Eu fui chamada no dia 11 de janeiro. E desde então foi só correria para entrega de documentação, para fazer os exames. Eu já comecei a trabalhar, essa semana que passou foi minha primeira semana de trabalho com os alunos já. E eu tô muito feliz, eu peguei um 5º ano. E eu decidi compartilhar aqui com vocês no canal um pouco mais das minhas experiências como professora. Então, vou dar dicas de coisas que eu já sei, ou de coisas que eu tô aprendendo, de coisas que eu aprendi agora. Como uma das sugestões que eu vou dar hoje aqui é uma coisa que eu aprendi recentemente com uma amiga, e coisas que podem facilitar aí para quem também é professora, ou para quem tá pensando em ser professora, tá estudando ou alguma disciplina, ou pedagogia. Então, bora lá que hoje eu trouxe, gente, 3 dicas muito boas para você ter um ano letivo muito organizado. Gente, as dicas que eu trouxe são dicas de organização que vão facilitar muito a vida do professor. Professor sabe que semanário é uma coisa que faz parte do nosso cotidiano. Tem escolas que é mensal ou diário, enfim, mas nada mais é do que o planejamento das suas aulas. Todo professor tem que planejar as suas aulas. Todas as escolas que eu trabalhei, eu acredito que para a maioria das pessoas que trabalham com educação infantil até séries iniciais, nós trabalhamos com semanário, que é um planejamento semanal das aulas, e eu sempre trabalhei com caderno. Então eu sempre fiz meu semanário em caderno, apesar de, sempre, desde que eu comecei a dar aula, gente, eu sempre fiz meu semanário digitado, e eu sempre dou essa dica para todo mundo que eu conheço que está começando. Eu acho muito válido, porque além de ficar uma coisa mais limpa, né, porque como você vai imprimir, sai aquela coisa digitada, bonitinha, tudo limpinho, com a letra organizada, você formata, fica uma coisa muito mais limpa, muito mais clara, tanto para você, né, entender a sua aula, quanto para o coordenador que vai olhar seu semanário, ou talvez para um professor que venha te substituir. Então fica muito prático, e também porque é uma coisa que você vai ter para o resto da vida. Os meus cadernos dos meus semanários, gente, eu não tenho mais, porque vai passando o tempo, você vai acumulando e não tem necessidade, você acaba se desfazendo, as folhas vão amarelando, então você joga fora. Porém, eu tenho todos os meus semanários desde que eu comecei a dar aula, há mais ou menos uns quase 8 anos atrás. Eu tenho todos porque eu sempre fiz digitado, então eu sempre faço uma pasta do ano. Então, esse ano, 5º ano, então eu coloco lá, 5º ano, 2019, e nessa pasta eu salvo o meu semanário, as provas, atividades. Por quê? Se no próximo ano eu pegar a mesma turma que eu digo é o mesmo ano escolar, tá? Tipo, eu pegar um 5º ano também, novamente, eu já tenho algumas coisas. É óbvio que não dá pra você dar exatamente a mesma aula, porque cada turma é uma turma e tem uma necessidade diferente. Mas a base é a mesma, né? Então eu consigo reaproveitar muita coisa. Isso facilita muito a vida. Inclusive, já compartilhei muitos semanários meus com pessoas que estavam pela primeira vez dando aula, ou primeira vez que pegou aquele ano escolar, e aí eu mando. Então é bem legal porque é um meio digital, não vai ocupar espaço na sua casa e você vai ter sempre ali guardado. Então essa já é a primeira dica. Esse ano eu decidi que eu não faria meu semanário em caderno, porque eu comecei a pensar, gente, que não tinha muito sentido. Porque eu não usava a folha do caderno. Na verdade, eu usava a folha do caderno para colar a folha que eu imprimia do semanário. E a gente tem que pensar, né, gente, no meio ambiente. Nós falamos tanto disso com os alunos, então a gente também tem que dar um exemplo. E aí eu pensei numa opção que não gastaria 2 vezes uma folha sem necessidade, e foi a pasta, gente. Sabe essas pastas assim, ó, de saquinho? Eu achei que era perfeito para montar meu semanário, e eu vou mostrar para vocês como foi que eu organizei ele. Ficou muito melhor do que no caderno e muito mais funcional. E o legal da pasta é que você tem essa liberdade de você organizar ela
Por exemplo, eu fiz a minha organização de acordo com as minhas necessidades. Você pode pegar a partir da minha ideia e fazer a sua organização a partir das suas necessidades. Então ela te dá essa liberdade. Uma outra opção também seria o fichário. Você pode furar as folhas, né, e vai colocando no fichário. Eu esse ano fiquei com a pasta, então eu vou mostrar pra vocês como que eu organizei. Olha, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês meu semanário. É nessa pasta simples, eu paguei R$12,50 nela. Eu ainda não coloquei etiqueta com o meu nome da escola, isso eu ainda vou colocar. Se você quiser, você pode personalizar a sua pasta. Eu não quero, eu quero deixar ela mais básica assim por fora. Aí a capa do meu semanário é essa aqui, ó. Eu imprimi essa arte que eu peguei na internet gratuitamente. Peguei de um blog. Aí, aqui eu coloquei a lista com o nome e data de nascimento dos alunos. Aí eu vou separar o meu semanário por mês. O que eu fiz? Primeiro mês, fevereiro, coloquei uma capinha. Aqui eu coloquei esse calendário para eu anotar algumas coisas. Por exemplo, aqui vai ter reunião de pais, eu coloco. Aqui vai, sabe, essas datas importantes. Para eu não ter só na minha agenda, mas no semanário também, sabe? Para eu bater o olho e sempre lembrar. Então, eu coloquei aqui. Aqui é o meu horário de aula, que eu ainda não preenchi. Eu já tenho o horário pronto, mas eu quero esperar a coordenadora aprovar, dizer que tá tudo certinho, que não vai mudar nada, para eu poder passar pra cá. E aqui começa meu semanário, ó. Meu semanário eu fiz da forma que eu já faço há alguns anos, então meu semanário ele contém a aula, né? Peraí, deixa eu colocar pra esse aqui que tá melhor. A aula, a disciplina, né, da aula e o procedimento, o que eu vou fazer. Quando é atividade em folha, o legal de você fazer o semanário digitado é isso aqui, ó. Porque você consegue colar a atividade aqui, né? Você já coloca na imagem, você não precisa ficar com aquelas folhas. Ou então quando cola no caderno, fica aquela bagunça. Então, fica bem mais organizado. Aí eu coloquei o cacto como marca d'água nas folhas pra ficar no tema. E assim vai ser meu semanário, gente. Aí o que eu fiz? No final de todo dia de semanário, eu coloco essa folha de observações. Por quê? Caso aconteça algum imprevisto, que a gente sabe que às vezes acontece, eu não consegui dar a minha aula, sei lá, de quinta-feira inteira, por algum motivo, eu venho aqui e faço uma observação, anoto aqui, tanto para a coordenadora ficar ciente, né, que aquela aula não foi dada, e para eu saber que eu vou ter que remanejar essa aula para a próxima semana. Então, ao fim de cada semana, eu coloco essa folhinha. Aí, pro final, quase pro final do semanário, eu coloquei isso aqui, ó. Essa parte que são de documentos. Sabe aqueles documentos que a gente recebe da escola? O calendário escolar e alguns documentos que a coordenação vai nos dando e alguns HTPCs? Eu coloquei para deixar aqui, ó, por exemplo, aqui o calendário do primeiro trimestre, aqui umas coisas dos gêneros textuais que nós vamos trabalhar, aqui tem um calendário dos dias do hino, que são coisas que eu preciso deixar no meu semanário. E aí, fica muito mais prático eu deixar aqui, ó, no final do semanário. Porque não vai ficar misturado com as aulas. Então, se eu preciso acessar isso aqui, eu preciso ver alguma coisa no documento. Eu sei que é só eu vir aqui no final e eles vão estar aqui no final do semanário. A segunda dica, essa dica eu peguei com a minha amiga, gente, porque eu falo, nessa vida, né, de professora, a gente sempre está aprendendo. E eu peguei essa ideia com a minha amiga, a Jana Gava, eu vou deixar o Insta dela aqui, se vocês quiserem seguir ela, ela também posta bastante coisa, bastante ideia legal que de repente sirva aí pra você, pra sua turma. E ela pegou essa ideia, na verdade, de uma outra professora. A ideia é a seguinte, é você pegar essas pastas, essas pastinhas, sabe? Essas pastinhas de colocar documento, que são super baratinhas, eu paguei 90 centavos em cada. E aí, o que ela fez? Ela organizou, ela comprou 5 pastas e organizou com os dias da semana. Então, colocou lá uma pasta de segunda-feira, uma pasta de terça-feira. A Jana, ela tá com uma sala de educação infantil. Então, pra ela, funcionou muito bem dessa forma. Pra que serve a pasta? Pra ela colocar as atividades do dia. Então, na pasta da segunda-feira vão ficar só as atividades de segunda, na de terça, só de terça. Pra não ficar aquela bagunça, aquela mistura, sabe? Você coloca, geralmente, o que eu fazia era colocar tudo numa pasta só. Então, todas essas atividades, folhas impressas, eu colocava numa única pasta, ficava tudo misturado, aí você tinha que ficar procurando. E o que acontece? Quem é professor vai entender o que eu tô falando. Às vezes, o coordenador, ele pega o seu semanário pra olhar, às vezes não, toda semana ele tem que olhar, né? Mas às vezes acontece dele não conseguir devolver no prazo que ele deveria. E aí acontece de no outro dia, na sua aula, você estar sem semanário. E como é que você faz para lembrar? Porque, gente, é muita coisa na cabeça do professor.
para lembrar qual era a aula daquele dia, qual era a atividade daquele dia. Então, com essas pastas diárias, né, que ela fez, fica muito mais prático. E até, mais uma vez, se alguém vier te substituir, vai ficar muito prático para ele olhar ali na pastinha, ele pega, facinho, não precisa ficar mexendo em todas as coisas. Porém, para minha realidade, eu achei que seria ainda mais útil, ainda melhor, se eu fizesse por disciplina. E foi aí que eu fiz as minhas pastinhas, ó. Então eu fiz aqui de ponta cabeça a pastinha de arte, onde eu vou colocar as atividades de arte, a pastinha de história, e aí eu usei o mesmo tema do semanário, vocês estão vendo? Ai, gente, tô apaixonada por esse tema de cactos. Essa arte não fui eu que fiz, eu peguei num blog, que eu também vou deixar aqui na descrição, e, pra quem ainda não sabe, eu tenho, em colaboração inclusive com essa minha amiga, a Jana, uma página no Face onde a gente compartilha vários planos de aula, ideias para lembrancinhas, dinâmicas, coisas do nosso dia a dia mesmo, escolar. A gente compartilha tudo nessa página, tem muita coisa legal. Eu vou deixar o link da página aqui na descrição para você ir lá, para você pesquisar. Tem tudo separado por álbuns, planos de aula, tem dicas sobre teóricos, assim, gente, tem muita coisa legal, modéstia à parte. É uma página bem legal, bem interessante. E lá eu vou compartilhar o link onde tem essa arte, caso você tenha interesse. Nesse blog que eu peguei, não tinha só de cactos, tinha de unicórnio, de lhama, né, que tá um sucesso esse negócio de lhama agora. Então, se quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui do Facebook para você ir lá conferir. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Essas foram as dicas que eu queria compartilhar com vocês. Queria mostrar para vocês o meu semanário, como é que ele tá sendo, mostrar um pouquinho dessa ideia das pastas que eu achei muito legal, que minha amiga me deu. Se você tiver alguma sugestão ou algum outro vídeo relacionado a essa vida de professora que você quer que eu grave, deixa aqui nos comentários, que eu vou ler e eu gravo pra vocês. Não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, estamos ainda nessa batalha dos 1000 inscritos. Vai lá no Instagram, me segue lá no Instagram, porque lá nos stories eu sempre compartilho essas dicas assim mais instantâneas, sabe? Mais diariamente. Vai lá, curte a nossa página Professoras Corujas. Espero muito que vocês tenham gostado e, gente, antes tarde do que nunca. Feliz Ano Novo!